Olá! Atenção para você que é empregador doméstico. Agora é para valer. A partir de 1º de outubro, quinta-feira desta semana, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço dos Empregados Domésticos terá que ser recolhido. Bom, para facilitar o recolhimento, a Receita Federal oferecerá um sistema que permite o pagamento de todas as contribuições sociais no único boleto. O próprio sistema fará todos os cálculos das contribuições previdenciárias e também do imposto de renda retido na fonte. Bom, basta apenas que o empregador preencha os valores nos campos indicados na guia eletrônica disponível na homepage da Receita Federal. Anote aí, é o www.receita.fazenda.gov.br. Confira agora os destaques desta segunda-feira, 28 de setembro. Projeto de lei prevê a criação da Semana de Cultura Gospel no estado de São Paulo. O ILP, em parceria com a União dos Vereadores do Estado, realizou o Encontro Estadual de Agentes Públicos. Roubos a caixas eletrônicos foi o tema da audiência pública aqui no Legislativo Paulista, a partir de agora no Jornal da Assembleia. Prêmio Calor Humano da Associação Beneficente do Hospital das Clínicas presta homenagem a personalidades das áreas da saúde, educação e cultura. A associação atende cerca de 1.200 pessoas por mês com doação de alimentos e equipamentos hospitalares. A reportagem é de Jeremias Gomes. Há 20 anos, Dona Ruth Costa, conhecida como Rutinha, decidiu criar a Associação Cultural Beneficente da Comunidade do Hospital das Clínicas, da Universidade de São Paulo. Seu objetivo? Servir pacientes e seus parentes que chegam de todo o país ao maior complexo hospitalar da América Latina. Para mim é um prazer trazer esse grupo de pessoas que nos ajudam. Tem desembargador, escola de samba, médicos, professores, enfermeira, todos são pessoas que a gente tem um carinho e eles têm um carinho pela entidade. A Ruth é uma pessoa inigualável, é uma pessoa que não se encontra todo dia, uma pessoa humilde, ela não tem muitos recursos e ela se doa às pessoas de menos recursos que ela. Por meio de doações, a associação distribui a cerca de 70 pacientes alimentos, em especial o leite, roupas, calçados, cadeiras de rodas e macas. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, é uma das entidades colaboradoras e homenageada. O Departamento de Cultura e Eventos, através da Coordenadoria de Ação Social, todos os meses doamos em torno de 2.000 latas de leite para esse trabalho que ela realiza de forma tão idealista. Rutinha não se contentou apenas com a associação e fundou o Instituto de Ensino Ruth Costa, que realiza projetos de promoção social, educacional e profissional. Mais que angariar alimentos e roupas, tem conquistado amigos. Eu conheço a Dona Rutinha há muitos anos. Quando eu trabalhei aqui na Assembleia em 1980, até 93 eu tive a oportunidade de conhecer a Dona Rutinha. E nós começamos uma parceria de ajudar o Hospital das Clínicas, a Associação do Hospital das Clínicas, através de alimento, campanha do agasalho, leite, fralda, brinquedo, sempre que ela precisa estar à disposição. No momento, a única coisa que nós podemos fazer é colocar esse prêmio Calor Humano e deu certo. E o Instituto Ruth Costa Brasil Esperança, porque o Brasil nós ainda temos uma esperança que ainda tem de melhorar. Você sabe o que faz um profissional internacionalista? Um ato solene aqui no Legislativo comemorou o Dia desses Trabalhadores. Acompanhe agora na reportagem de Maria Fernanda Pauli. O Dia do Internacionalista foi comemorado em um ato solene na Assembleia Legislativa de São Paulo. O evento ainda marcou a abertura do encontro dos profissionais de relações internacionais. O profissional da área tem um papel importante no cenário mundial. E isso se dá em diversas áreas: política, econômica, social e cultural. É uma carreira relativamente nova no Brasil, que ainda está sendo consolidada enquanto carreira, enquanto oportunidade profissional, embora ela já exista na função do diplomata desde sempre, né, há décadas, séculos, mas hoje essa carreira de relações internacionais foi expandida. O profissional de relações internacionais, que nós chamamos de internacionalista, ele pode atuar no setor privado, no terceiro setor. A solenidade foi proposta pelo deputado Celino Cardoso, do PSDB. É um público jovem, uma profissão que ainda não é regulamentada, né, mas é uma profissão que
de grande valia para o desenvolvimento não só de São Paulo, mas de todo o Brasil. O evento contou com importantes nomes da área, entre eles o senador Aloísio Nunes, que é também presidente da Comissão de Relações Internacionais do Senado. Hoje nós precisamos, no Brasil, mais do que nunca, ter relações, especialmente relações comerciais com outros países, para abrir o intercâmbio brasileiro, exportações e importações. Você, especialmente no momento de crise, como esse que nós vivemos, crise econômica, com desemprego, as exportações são vitais para a geração de emprego no Brasil. Alunos e estudiosos participaram das palestras e receberam conselhos de quem entende do assunto. Eu penso que hoje em dia a profissão que se dedica às relações internacionais vai ganhar cada vez uma dimensão maior de essencialidade, porque nós vivemos num mundo que é global, em que ninguém mais se realiza apenas no seu próprio país, né? Nós temos que estar atentos a tudo que acontece fora das nossas fronteiras, tanto que hoje em dia praticamente é raro encontrar um estudante universitário que já não tenha feito intercâmbio, que não tenha passado algum tempo no exterior, ou que não planeje, né, ir estudar em algum momento e até trabalhar no exterior. O projeto de lei prevê a criação da Semana de Cultura Gospel no estado de São Paulo. Veja na reportagem. A proposta está em tramitação na Assembleia Legislativa e será uma oportunidade de oferecer espaços para as manifestações de arte por meio de canções. A ideia é que nós possamos estar homenageando não só a cultura, mas todos aqueles levitas, cantores, adoradores, né, nessa Semana da Cultura Gospel. Então hoje é um pontapé inicial, uma homenagem que a gente vem fazer a essa nova cultura. Na verdade, não é uma cultura muito antiga, mas vem sendo reconhecido nos últimos tempos, estourando. Hoje participa de programas de televisão, uma grande vendagem de discos, né? E a gente hoje na Assembleia Legislativa de São Paulo presta uma homenagem à cultura gospel. A Frente Parlamentar Evangélica promoveu também homenagens em sessão solene no plenário Juscelino Kubitschek. A vereadora paulistana Noemi Nonato foi uma das participantes. Ela é missionária, cantora e representa as novas expressões do movimento gospel. A música, ela traz muita paz, muita alegria, muito amor, muita dedicação. E a gente tem encontrado muitos cantores fazendo um trabalho muito bonito pelo Brasil afora. Não simplesmente na canção, só simplesmente com a voz ou a canção, mas levando aos corações um pouco dessa alegria que existe da parte de Deus. Outro homenageado na cerimônia foi Luiz Carvalho, de 90 anos, evangelista há 67 anos. Também é uma voz representativa na cultura gospel. Ele é intérprete da canção que se tornou um hino, Segura na Mão de Deus. Luiz Carvalho fala como a música é um instrumento que traduz comportamento e costume. Tem música que realmente pega bem no povo. Por exemplo, essa que eu lancei em 68, ela se chama Segura na Mão de Deus e Vai. E o Brasil inteiro cantou para a glória de Deus. Então, tem influência. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Olha. É assim, uma mensagem positiva, né? Vamos saber agora da previsão do tempo para amanhã, terça-feira, em São Paulo. Tempo bom na capital, a máxima prevista é de 26 graus. Em Campinas, a terça-feira vai ser de tempo nublado com chuvas. A máxima fica em 27 graus. Em São José dos Campos, tempo nublado com chuva, a máxima também de 27 graus. Em Sorocaba, terça-feira vai ser de tempo encoberto, a máxima fica em 25 graus. Em Ribeirão Preto, terça-feira de sol, entre nuvens com possibilidade de chuvas. Os termômetros chegam até os 32 graus. Você vai ver a seguir, Fórum de Liberdade Religiosa discute responsabilidade social corporativa com a religião. Os detalhes você tem depois do intervalo. Até já.
Instituto do Legislativo Paulista, o ILP, em parceria com a União dos Vereadores do Estado de São Paulo, realizou um encontro estadual de agentes públicos. O tema debatido no encontro: a Constituição, as instituições e o papel do Estado. A reportagem é de Priscila Silvério. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo esteve no primeiro dia do 5º encontro dos agentes públicos municipais, que aconteceu no auditório Franco Montoro. Eu quero agradecer ao Instituto Legislativo Paulista, essa parceria com a UVESP, onde vem trazer aqui agentes públicos para ganhar conhecimento e poder colocar no seu dia a dia, na prática do dia a dia, a boa política, né? A gente analisar e poder filtrar e trazer todo esse conhecimento para a nossa realidade, nos nossos municípios, na Assembleia Legislativa, enfim, onde quer que esteja o agente político, fazer a boa prática da política. O encontro é coordenado pelo ILP, Instituto do Legislativo Paulista, com a UVESP, União dos Vereadores do Estado de São Paulo, com o tema: a Constituição, as instituições e o papel do Estado. A Escola de Governo da Assembleia, levando para o cidadão, mais uma vez, o que é a sua missão, que é de conscientizar, levar conhecimento, trazer o cidadão para dentro da Assembleia, e é por isso que a gente faz isso também com os agentes públicos. Durante 2 dias foram discutidos assuntos como a responsabilidade do agente público, transparência e controle interno e gestão da informação e controle social. Para falar sobre as instituições e a Constituição de 1988, um dos principais juristas do Brasil, Dr. Ives Granda da Silva Martins. O agente público de carreira, esse daqui, ele tem que ser cada vez mais preparado para formar aquilo que eu chamo de burocracia profissionalizada. O não de carreira, só os excepcionais é que se justificam. Aqueles que efetivamente têm condição excepcional de fazer. Sexto Fórum de Liberdade Religiosa discute responsabilidade social corporativa com a religião. Confira agora na reportagem de Maria Fernanda Pauli. Os debatedores discutiram o papel que as comunidades empresariais podem exercer na promoção da liberdade religiosa. O reverendo budista Maurício Rondaco trouxe exemplos práticos de sua vida profissional e de sua fé. Eu trabalho numa empresa que respeita muito isso, que além, por exemplo, dos feriados nacionais, que são na sua maioria católicos, nós também fazemos feriados para os judeus, para os budistas. Cada um tem a sua liberdade de guardar os seus dias sagrados, né, sem qualquer prejuízo para a sua vida profissional. Uma preparação antecipada, você consegue ajustar isso no dia a dia das entregas dos projetos, da entrega do que precisa ser entregue dentro da empresa. A responsabilidade social empresarial é relativamente nova, teve início na década de 1990. O desafio agora é inserir a liberdade religiosa na estrutura destas obrigações. O sexto Fórum de Liberdade Religiosa é uma realização da subseção da Ordem dos Advogados em Santo Amaro. A realização do evento aqui na Assembleia Legislativa é uma iniciativa do presidente da Casa, deputado Fernando Capês, do PSDB, que registrou sua presença por meio de um vídeo. Parabenizo a Ordem dos Advogados do Brasil e, mais especificamente, a Comissão de Liberdade e Tolerância Religiosa da OAB e a subseção de Santo Amaro para a realização de tão importante evento. A coordenadora do evento, Rosângela de Paula Ferreira, falou da importância da Assembleia Legislativa de São Paulo manter uma frente parlamentar pela liberdade religiosa. A Assembleia Legislativa está levantando essa bandeira em prol da liberdade religiosa para assegurar ainda mais a Constituição Federal. O direito das pessoas, né, de ir e vir, as pessoas poderem cultuar, porque tem uma elasticidade entre o Estado e as religiões. Assim como o Estado não pode interferir nas religiões, as religiões também não podem interferir no Estado. Mas então aí existe a laicidade. E por isso eu acho de relevante importância. O sexto Fórum contou com representantes de diversas denominações, entre elas a Igreja Anglicana, representada pelo reverendo Regis Domingues. A liberdade religiosa, primeiramente, ela é um direito, né, de todo o cidadão, um direito de todo o ser humano. Ela garante a dignidade humana e esse direito de culto e de religião, né? Dentro do ambiente corporativo, ela vem somar, uma vez que ela traz valores, traz concepções éticas, e assim, então, ela contribui tanto para o trabalhador quanto para a empresa,
e seus colaboradores. Mais previsão do tempo para amanhã, terça-feira, em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Em Santos, a terça-feira vai ser de tempo nublado com chuvas. A máxima fica em 24 graus. Em São José do Rio Preto, tempo nublado. Máxima chega aos 34 graus. Em Mogi das Cruzes, a terça-feira de tempo estável. A máxima fica nos 31 graus. Em Piracicaba, a terça-feira também de tempo nublado com chuva. Os termômetros marcam 28 graus. A seguir, roubos a caixas eletrônicos foi o tema da audiência pública aqui no Legislativo Paulista. Os detalhes dessa audiência depois do intervalo. Você sabe que existe um projeto na cidade de São Paulo chamado Vigília sobre Rodas? Pois é, a ideia foi lançada agora pela manhã aqui na Assembleia Legislativa por pastores evangélicos. Ganhou força e acabou se transformando numa ação social ainda mais ampla. Pastores e voluntários de diferentes religiões percorrem os pontos críticos da capital paulista com o intuito de levar conforto emocional para as populações carentes. O Vigília sobre Rodas acontece quinzenalmente e nesta segunda-feira as demandas e os avanços do projeto foram debatidos aqui no prédio 9 de julho. Entre os pontos discutidos está a criação de uma associação legalmente constituída. A reunião de hoje teve o apoio do presidente do Parlamento Paulista, o deputado Fernando Capês, do PSDB. Roubos a caixas eletrônicos. Esse foi o tema da audiência pública que envolveu a Federação Brasileira dos Bancos, as polícias civil e militar e empresas de segurança. A iniciativa partiu da Frente Parlamentar de Segurança, coordenada pelo deputado Coronel Camilo. A intenção é de buscar alternativas com os especialistas, já que os ladrões estão melhor armados, informados e mais violentos. Os caixas eletrônicos até têm reduzido as ocorrências, mas elas têm se tornado mais violentas. Os marginais estão usando fuzis, né? Já temos 2 policiais atingidos na cabeça por fuzil. Normalmente isso acontece de madrugada, então nós precisamos estudar a forma de melhorar para evitar que o crime aconteça. A ousadia dos bandidos chega a espantar a própria polícia. Além dos explosivos nos caixas eletrônicos, tem quadrilha que usa até retroescavadeira em tentativas de roubo. Para a Polícia Militar é preciso criar mecanismos que possam antecipar essas ações. Aqui nós vemos consolidado o artigo 144 da Constituição, que fala que todos são responsáveis pela segurança, não são só os órgãos policiais. Então isso reflete o poder do povo em discutir essas ações, uma vez que nós estávamos sozinhos discutindo só conosco mesmo. Hoje nós temos todo mundo para discutir esse assunto. É um processo que cresce para que todos nós cresçamos e a gente consigamos atingir os objetivos de maior segurança. Para evitar esse tipo de ação e outros crimes, as instituições financeiras investem cerca de 9 bilhões em segurança por ano no Brasil, segundo a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos. Há 10 anos atrás nós investimos apenas 3 bilhões, a gente triplicou o volume de investimento, mas realmente hoje os bandidos e a criminalidade têm usado armas cada vez mais poderosas, tem migrado o tipo de crime, de assalto à agência para explosão da ATM, para roubo à carga, roubo a supermercado, posto de gasolina. Eu acho que esse é um problema realmente de uma maneira geral, é um problema que vem afetando toda a sociedade. Os bancos têm trabalhado fortemente nesse sentido, investindo muito dinheiro, trabalhando muito também, muito próximo com as forças de segurança pública, e eu acho que a gente tem conseguido bons progressos aí. O evento aqui na Assembleia Legislativa demonstrou que a inclusão social de deficientes auditivos é mais do que possível. Acompanhe agora na reportagem da Silvia Garcia. Você consegue entender o que ela está falando? Para um deficiente auditivo, é a mesma coisa quando nós falamos. Só em São Paulo são mais de 500 mil pessoas que não ouvem nada ou escutam muito pouco. Agora, imagine um surdo ouvindo funk. Isso mesmo. Por iniciativa do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Fernando Capês, um workshop com música para deficientes auditivos aconteceu em pleno auditório Paulo Kobayashi. A MCJ trabalha conosco lá na Câmara e compôs uma música retratando a dificuldade que o surdo atravessa. Não apenas na cidade de São Paulo, mas no Brasil nós temos uma população de 9 milhões de pessoas com deficiência auditiva no nosso país. Eles não escutam, mas cantam e dançam muito. Se a ideia deste evento era mostrar que deficientes auditivos são capazes de fazer o que querem e quebrar barreiras,
deu certo. Muito bom, né? Vamos à previsão do tempo para amanhã em mais cidades do interior do estado. Em Franca, tempo nublado, máxima de 30 graus. Em Bauru, a terça-feira vai ser de tempo instável. A temperatura máxima chega aos 30 graus. Em Limeira, tempo nublado, máxima de 31 graus. Em Marília, a previsão do tempo é de sol entre nuvens para esta terça-feira. A temperatura máxima chega aos 30 graus. Jornal da Assembleia de hoje termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP no portal www.l.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã a partir do meio-dia. Até lá.